Paz do Senhor, irmãos. Queria estar mais perto de vocês aí. Hoje eu estou muito quebrantado, sabe? Assim como... Você lembra quando você era adolescente? Apaixonado por alguém e chega a hora assim de declarar e está com um nó na goela, assim. Eu estou mais ou menos assim, sabe? Com temor e tremor. Me tremendo literalmente. E agradecido ao Senhor por estar aqui com os irmãos e poder compartilhar disso. Agradecido pela irmã Marlene aqui conosco. E quero compartilhar algo com os irmãos. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz viver em família, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos levado para um lugar de verdade. Nós não precisamos nos relacionar por meio de performances, por meio de uma falsa aparência de quem não é e diz que é. Nós queremos nos relacionar com o Senhor a partir da verdade. Se frio, frio, se quente, quente. Nós não queremos ser um povo do talvez, do mais ou menos, Senhor. Por favor, Espírito Santo, que o Senhor hoje possa nos fazer crescer um pouco mais no Senhor, que aumente em nós a consciência da Tua graça sobre nós aqui. Por favor, é só o Senhor que pode fazer, nós não podemos. Se depender de nós, nós vamos disfarçar de alguma forma. Se depender de nós, nós vamos capturar algumas folhas de figueira para esconder a nossa nudez. Mas nós queremos estar nus diante do Senhor, assim como Davi se expôs e se humilhou. Nós queremos andar assim, Deus, em verdade. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Por favor, nos ajuda a ir para esse lugar de honestidade. Honestidade, Senhor. Porque a verdade agrada o teu coração. E eu te agradeço por essa chance de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando do meu próprio coração também, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o título dessa mensagem aqui é o que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós? Não é um assunto novo, mas eu tenho certeza que sempre há algo que pode sendo semeado no coração da gente, possa se desenvolver e nos levar para um lugar de maior entendimento no Senhor. Como o pastor sempre diz aqui, nós não estamos preocupados em apresentar coisas novas, mas nos mover a partir da medida que a gente tem. E compartilhar com os irmãos no crescimento. Porque é nessa impartição de coração que a gente cresce. E o tema é o que Deus requer de nós. E eu queria com essa mensagem aqui relembrar os irmãos que muitos de nós, escuta só, estamos servindo a Deus. Muitos de nós, Ítalo, estamos trabalhando para Deus sem que Ele tenha nos pedido. A gente não precisa lembrar de ninguém que possa remeter essa característica. Basta a gente olhar para nós. Existe na nossa natureza interior um desejo de fazer alguma coisa. Parece que a gente tem uma necessidade de ser visto por Deus ou de ser visto pelos irmãos. Talvez a gente está se movimentando, trabalhando para Deus sem que Ele tenha pedido,
e essa seja exatamente a verdade que pode estar nos afastando do Senhor. Porque trabalhar para Deus sem Deus, Jonas, é em vão. E daí, meus irmãos, a referência que eu quero ver com vocês está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. O capítulo vai começar com a misericórdia e a graça de Deus sendo mais uma vez manifesta, porque Ele vai escrever novamente os mandamentos que haviam sido quebrados. E nesse contexto, o povo está a poucos passos de entrar na terra prometida. E meus irmãos, sempre há um lugar prometido para a gente entrar. Porque as riquezas do Senhor em nós, elas são infinitas. Então sempre haverá um lugar de preparo no meu e no seu coração, para a gente entrar um pouco mais no Senhor. Ontem, pastorzão, eu compartilhei com os irmãos lá em casa uma lembrança que eu tive. A história de um garotinho que de madrugada caiu da cama. E daí, quando foram perguntar para ele, por que você caiu da cama? Ele disse, Ítalo, talvez foi porque eu fiquei muito perto do lugar onde eu entrei. Entenderam, irmãos? E daí também lembrei de uma passagem em que Jesus está sendo caçado, capturado, e um dos seus discípulos está de longe, olhando. Acho que é Pedro. E Pedro observava Jesus de longe. E quando ele foi reconhecido, que foi iluminado, e o seu rosto foi manifesto, e os soldados, as pessoas disseram, você é um deles. Porque você parece os caras, mano. Você parece ele. Você tem cheiro dele, você tem o jeito dele. E o que ele disse? Não conheço. Observar Jesus de longe vai nos fazer, mais cedo ou mais tarde, Gabriel, negar Jesus. Às vezes nós entramos aqui numa comunidade, mas nós ficamos muito perto do lugar onde a gente entra. E daí porque a gente não se relaciona, porque a gente não decide viver a vida de comunidade, por ter ficado muito perto do lugar onde a gente entrou. O mais fácil e o mais normal que aconteça é a gente sair. Então, meus irmãos, Deuteronômio vai falar desse 10, vai falar exatamente desse momento em que o povo está prestes a entrar na terra prometida. E agora Moisés vai fazer um alerta. E ele diz, 10, 12. E agora, olha o que ele diz. Ele diz assim, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma? Vocês entenderam? Moisés agora está dizendo, dando um alerta. Vocês vão entrar na terra prometida, mas o que Deus requer de vocês? E ele, enquanto faz essa pergunta, traz com ela a resposta. Jeremias, capítulo 7, 22 ao 24. Jeremias 7, 22, 24. Diz assim, no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Cara, que violento isso.
Eu não ordenei nada, eu não mandei vocês fazerem holocaustos, eu não mandei vocês fazerem sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para a frente. Que coisa violenta isso aqui, irmãos. E daí, eu quero falar com os irmãos agora a respeito de um drama da humanidade, a respeito de algo que aconteceu no início da história humana, ali no momento da criação do homem. E meus irmãos, existem duas verdades inerentes à criação do homem. A primeira delas é: o homem seria o representante de Deus na terra. Não era assim? O homem integral, criado para governar a natureza sujeita a sua autoridade, porque a natureza via em Adão a própria imagem de Deus. Então, isso é uma característica e verdade inerente à criação. O homem foi feito para ser o representante de Deus. 2, ele teria que depender exclusivamente de Deus. Criado para ser o representante, mas condicionado a obedecê-lo. E aí, a gente pode fazer uma aplicação aqui e dizer que, enquanto a primeira verdade, Deus exalta o homem, a segunda o torna totalmente dependente dele. Está tranquilo, irmãos? A primeira, Deus faz o homem o representante. A segunda verdade, o homem é totalmente dependente dele. E daí eu queria falar desse contexto histórico que acontece ali na origem da humanidade. Porque um dia na história humana, rapaz, me perdoem, tá? Uma aguinha para... Um dia na história humana, o que Adão resolve fazer, minha irmã? O que Adão resolveu fazer, irmãos? Desobedecer. Ele resolveu tornar-se como Deus. E daí, meus irmãos, comendo da árvore do bem e do mal, ele se tornaria como Deus. E o interessante aqui é que quando o homem, por causa desse grave erro, se viu nu, lá em Gênesis 3 ele se vê nu. O último verso do capítulo 2, o homem e mulher estão nus e não se envergonhavam. Mas no capítulo 3, ele se vê nus. E agora isso significa que quando Adão começou a olhar para ele mesmo, quando Adão começou a enxergar a partir dele mesmo, desde esse dia, ele tenta produzir algo para que a sua identidade seja reforçada. Parece, Janielson, que quando o homem peca, um sentimento de barganha se estabelece.
Porque ele perde a imagem, não é verdade? E agora, de alguma maneira, pastorzão, ele procura fazer alguma coisa para que tenha a sua identidade reforçada. E daí, todos nós, a partir disso, procuramos, de alguma maneira, reforçar a nossa identidade para que a gente seja visto por Deus, ou pelos homens, né? Agora, em contrapartida a isso que aconteceu, o que é que Deus queria e quer, Jonas? Que o homem desista de todos esses esforços inúteis e volte toda a sua atenção para o Criador e viva a partir dessa realidade, tendo Deus como foco, irmã, e objetivo da sua vida. O homem tenta de algum jeito fazer e chamar a atenção de Deus para reforçar a sua identidade, e Deus clama para que ele não faça nada disso, mas para que eles ouçam atentamente e ande pelos seus caminhos. Em Jeremias nós lemos aqui: eu não pedi para vocês fazerem holocausto nenhum, não pedi para vocês fazerem sacrifício nenhum. O que eu quero é que vocês me deem ouvido, ouçam a minha voz, sejam guiados por ela, e por causa disso, andem nos meus caminhos, e por causa de andar nos meus caminhos, se tornem o meu povo. É o que o Senhor está clamando até hoje. E vocês prestaram atenção como essa voz está já há vários dias rondando essa comunidade, ecoando nessa comunidade, uma voz do Senhor nos chamando: cara, não precisa fazer nada, eu só quero que vocês passem a me ouvir, que vocês andem nos meus caminhos, porque vocês serão o meu povo. É o que o Senhor está clamando esses dias, aqui nessa comunidade Tameon. E daí, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta: mas o que é que exatamente Deus requer de nós? Já está claro, né? Como é que a gente pode estar realmente e da maneira adequada servindo a Deus? E daí eu gostaria de trazer alguns textos para tentar ajudar os irmãos e a me ajudar a responder essa pergunta. O que exatamente Deus requer de nós? Como é que a gente de fato pode viver para Ele? E daí, irmãos, eu gostaria, no desenvolvimento, de falar sobre essa argumentação de Moisés, que Moisés faz para o povo, Duda. Quando ele diz: o que é que o Senhor requer de ti? Parece, irmãos, que quando nós estamos próximos de dar um passo para entrar um pouco mais dentro dessa terra prometida, esse conselho de Deus ou dos irmãos, eles precisam ser levados em consideração. Você está adentrando no lugar prometido, no lugar onde Deus prometeu te levar. A sua medida está prestes a passar por um outro patamar. Você está sendo esticado pelo Senhor. Deus quer te dar um novo entendimento. Deus quer te fazer enxergar coisas que agorinha você não enxergava e discernia. Aí a pergunta é uma pergunta como conselho, né? Ela vem e diz: cara, o que o Senhor requer de você? E aí, irmãos, Deus não quer o nosso esforço. Você é alguém esforçado? Deus não quer o nosso trabalho. Deus não quer as nossas obras. Me entenda. Deus não quer, Gil, as nossas obras, cara. Nosso trabalho, a nossa força.
o nosso suor desesperado por fazer alguma coisa. A única coisa que Ele quer é ser o centro da nossa vida. Parece simples, né? É como um filho que está querendo convencer o pai de alguma coisa, e o pai, por amá-lo, diz: cara, você não precisa fazer nada, meu filho. Não precisa fazer nada, eu amo você, cara. Mas escuta a voz do papai aqui. Esses dias, a gente foi para casa e a Alice, minha neta, estava com o celular, né? Eu desci para comprar alguma coisa. E quando eu entrei no carro, a Tati disse: ela se assustou com alguma coisa, tal de Minecraft aí que ela brinca. Aí eu disse: filho, o que aconteceu? Você se espantou com o quê? Tem alguma coisa violenta? O que foi? Fala para o vovô. E ela se trancou. Não abriu de jeito nenhum. Eu digo: me dê o celular aqui. Ela não quis entregar o celular, mas também não abriu. Acendeu, né? Digo: cara, ela tem 6 anos, né? Vai parar de brincar. Porque ela está se assustando aqui. E quando ela está sozinha ali pelo quarto, né? Não sei. Mas o pai está atento. O Senhor, Ele está atento, como o avô está atento. E está ali dando um conselho. Cara, é preciso que algumas coisas aconteçam na sua vida para que você receba maiores responsabilidades. Como ela não discerne, eu tiro. E daí, irmãos, se nós entendemos que Deus, o único esforço que Deus quer é que a gente ouça, caminhe e se torne o seu povo, aí sim, nós voltamos, Ítalo, a ser quem? Os administradores do jardim. Entenderam, irmãos? Entenderam, irmão? Se nós entendemos isso, aquele encargo que foi proposto por Deus lá no início, aí de fato, ele é investido em nós. E daí, irmãos, quem decidiu viver para si mesmo, jamais poderá expressar ou experimentar, ou ser expressão da justiça de Deus. E aí, algo que eu anotei aqui para compartilhar com os irmãos, nós estamos sendo chamados a atenção para Isaías 61, não é? Qual que é a proposta? Que nós nos tornemos o quê? Carvalhos de justiça. Mas olha só, todo carvalho de justiça, Tainá, é justiça para quem? É justiça para o outro. Embora nós mesmos sejamos alvo de quê? Injustiça. Então, se nós estamos querendo voltar a ser os representantes, a nossa justiça, ela é para o outro. A única coisa que o Senhor requer de nós, é só essa coisinha, que a gente entregue a Ele toda a nossa vida, pelo resto da nossa vida. Lembram do que a profetisa tem ensinado sobre a vocação? Sobre nos movermos, ainda que seja no anonimato, sobre nos movimentarmos a partir do sobre começarmos algo e sermos persistentes naquilo para que o reino do Senhor seja manifesto. E aí eu pergunto aos irmãos e a mim, como nós temos nos movimentado nessa direção? A partir daquele dia. Agora eu quero falar, irmãos, sobre um alerta de Moisés, a respeito daquilo que o Senhor quer. Nós já lemos em Deuteronômio 12, que temas o Senhor, que ande nos seus caminhos, que ame e sirva, de todo o seu coração, de toda a sua alma.
Pergunto para os irmãos, parece difícil? Fala comigo. Parece difícil. Mas para Moisés, é simples e vantajoso. Por causa de 2 motivos. Primeiro, deveria ser fácil para nós amar a Deus de todo o coração, porque nós fomos feitos para isso, não é? Fomos feitos para isso. Salmo 100, o verso 2 e o 3 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E no 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para Moisés, é fácil e vantajoso. Por quê? Nós fomos feitos para isso. E por que é vantajoso? Porque, ao entregar o meu tudo, eu recebo a possibilidade de conhecer e viver no poder de Deus. Existe um tipo de cristão que se submete à vontade de Deus e começa a experimentar um efeito colateral da submissão a Deus, que é a manifestação do poder de Deus. Milagres acontecendo. O impossível, aos olhos, começa a se configurar como realidade. Respostas começam a aparecer do nada. Como o irmão que você comentou aqui, que cuidava de crianças e ele não tinha dinheiro. Foi a Mil também, né? Ele não tinha dinheiro para alimentar as crianças do orfanato. A única coisa que ele tinha era fé em Deus, vida de oração, sujeição a Deus. Todo dia chegava os recursos. Existe um outro tipo de cristão, que estamos aqui, que vivemos as nossas vidas, que obedecemos em parte, que não vamos experimentar o poder de Deus. Então é vantajoso. Por quê? Porque o meu tudo é praticamente nada. E o que Deus tem para oferecer para a gente viver é extraordinário. E daí, meus irmãos, Deus tem clamado ao longo da Bíblia para que a gente abra os nossos ouvidos para ouvi-lo. E aí eu quero compartilhar aqui, não precisa só anotar aí, né? Mas eu vou ler. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Olha o que Deus está pedindo, cara. Aqui não tem alguma coisa dizendo, filho meu, faz um sacrifício X ou Y. Não. Salmo 81, 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses. O verso 13 do Salmo 81. Oxalá me escutasse o meu povo. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Um grito de Deus ao longo da Bíblia, nos chamando para aquilo que Ele mais quer. Que a gente tema, ouça, ande nos seus caminhos. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Um clamor de Cristo, do Espírito, ao longo da Bíblia, irmãos, nos chamando para esse lugar de atenção. A impaciência, como foi falado aqui no domingo, tira de nós a possibilidade de estarmos atentos ao Senhor.
porque somos muito apressadinhos. Quando estamos bem, nem ligamos. Quando tem algum BO acontecendo, a gente quer que Deus responda do dia para a noite. Lembra até do verso que diz, fazei prova de mim. Não, gente, disse para fazer prova, então estou fazendo. Meus irmãos, eu quero contextualizar um pouco com o que a Mil disse. A Mil disse domingo que nós demonstramos desinteresse por tudo que é demorado. Nós chegamos aqui no Tamenhon cheio de vontade, né? Cara, vou fazer alguma coisa. Quando eu cheguei no Tamenhon, algum tempo atrás, tinha o Cataleste ali. Aí eu fui lá participar do Cataleste, porque confessar algo que acontecia só comigo. Na igreja onde eu estava, eu queria participar de tudo mesmo. Tem oração, eu estou lá. Tem vigília? Bora. Ô papai, obrigado. Vamos para o monte? Bora. Limpar a igreja? Vamos. O que mais que a gente fazia? O que mais, irmãos? Era só eu, falei que era só eu que vivia isso. Então eu queria participar de tudo, porque eu me movimentava por aquilo que eu podia servir. Cara, e como eu achava isso poderoso, porque eu sou um homem de Deus, mano, eu estou em tudo. Primeiro a chegar, e a gente é aconselhado, né? O pastor, né? O presbítero tem que dar o exemplo, é o primeiro a chegar, está em tudo. E isso vai descendo, né? Poxa, o cara, pastor é homem de Deus, está em tudo, morto, cansado. Esgotado, irmãos, cansado, com um sorriso fanta, enquanto a vontade do coração era, cara, eu quero ficar em casa, eu não aguento. E aí eu cheguei aqui, comecei a me movimentar assim, eu fui lá para o Cataleste, a profetisa na sua serenidade quase que absoluta, ela me disse, Cléo, você não precisa participar de tudo. Os irmãos já estão fazendo. Nós somos um corpo, tem uma equipe lá. Escutaram? Tem uma equipe lá, meu. Fica tranquilo. Fui para casa com raiva. Fiquei com raiva. Doido para servir, né? Para trabalhar. Doido para ser útil, Magui, exatamente. Mas totalmente desorientado, irmãos. Porque o meu movimento era a partir do fazer. E a Mil disse que a pressa, a gente tem desinteresse por tudo que é demorado. Aí a gente é convidado a sentar, não é? Senta aí, irmãos. Você só vai ser amado, cara. Fica de boa. Pô, mas já faz 6 meses que eu estou sentado. É possível, mano. Hoje não tem quem toque, eu toco, podia estar lá, né? E aí a gente vai refletindo, aí daqui a pouco você começa a descansar. Cara, é legal não precisar fazer tudo, cara. Tem os irmãos que foram limpar a igreja. Domingo que vem eu vou. Ah, os irmãos estão no movimento ali. Amém, vou dormir. Graças a Deus, irmão. Deus abençoe. Amém, irmãos. Sem nenhuma, sabe, sem nenhuma dor no meu coração, porque eu precisaria estar lá. Eles têm que me ver fazendo. Então, a pressa, ela tira esse descanso de nós, irmãos. É, né? Agora, depois que a gente descansa e entende, a gente também se movimenta. Mas se movimenta agora a partir de uma consciência nova. Cara, eu participo, eu amo estar com os meus irmãos, eu vou lá. Amém. Eu sou escravo de ir lá? Não. Sou escravo de tocar um violão? Não. Eu preciso pregar, porque de onde eu vim eu pregava muito. Não, irmãos. A nossa vida se torna pregação. A gente vive
A gente não vive a igreja domingo e quarta, a gente vive a semana toda. Então nós estamos pregando uns aos outros o tempo todo, ou não? A gente é um povo que prega. E se você acha que está precisando de um microfone, relaxa, irmãos. A gente prega. A única coisa que a gente faz quando está junto, via de regra, é falar do Cristo, mano, é falar do amor de Deus, é falar das bênçãos. Até nas nossas dores, a gente está glorificando a Deus, porque é processo. Eu tenho um irmão que eu falo para ele assim, né? É o Fagner. Se ele assistir isso aí, vai falar. Ele chegou, eu falei com ele e disse assim. Isso porque o pastor, quando eu cheguei na igreja, o pastor, eu vim aqui ajudar a fazer alguma coisa, ele disse, vamos ali comprar um material. Aí o bicho começou a rodar o carro e eu procurando as lojas, né? Não tem a loja, cadê a loja? E ele andando no carro. Aí ele disse, não é sobre isso, meu filho. Deixa os irmãos lá, depois a gente compra e volta, vamos bater um papo. Diga, bicho sabido. Rapaz, como é que ele me impactou, pastor? Porque eu já queria comprar logo o mistério lá e vim, que era para... E ele rodando, e eu de cá, passou pela loja aqui, nada. Não, relaxa. Aí eu falei para o Fagner, né? Fagner, não é só... Aí, falei, não é sobre isso. O que não é sobre isso? O quê? Vocês estão entendendo, irmãos? Uma vida sem peso sobre nós, irmãos. A gente não se movimenta, não precisa a gente se movimentar pelo serviço, irmão. Ficar parado também é pecado, né? Mas a gente não... Parece impossível, né? Mas confiar no Senhor e esperar, eu acrescentei o que a Mil diz aqui. Confiar no Senhor e esperar faz com que o tempo passe na velocidade apropriada. A gente não vive agoniado com o tempo? Porque a gente não está sujeito ao tempo de Deus, à sua vontade. A gente está sujeito às nossas necessidades, por isso a gente corre o tempo todo correndo. O dia devia ter 30 horas, igual o banco, 30 horas, porque não dá. Aí você trabalha de manhã, trabalha de tarde, e por que não está bom, faz o quê? Trabalha de noite. Não estou dizendo que você está errado fazer isso, irmãos. Por favor, me entenda. Eu estou dizendo que a gente não pode se tornar escravo disso. O tempo tem que estar sujeito àquilo que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê? Se você começa a se ocupar demais e Deus tem algo para você, o que você vai dar como resposta para Deus? Poxa, não posso agora. Eu tenho um compromisso. Eu fiz uma conta nova, preciso pagar, então preciso trabalhar mais. E daí, meus irmãos, parece impossível, né? O que pode estar acontecendo. Aliás, parece impossível, mas o que pode estar acontecendo é que viver para nós mesmos ainda é a melhor opção. Talvez a gente tenha como opção primeira, Daniel, viver para nós mesmos. E aí, mano, o que não sobra para Deus, meu irmão? Tempo. A gente está vivendo para nós mesmos. E agora eu queria falar para os irmãos, já caminhando para o fim, que tem 6 jovens dessa comunidade voltando hoje. Daqui a pouco acho que ainda vão pegar aqui o turno. Vocês estão ligados nisso? Que eles estão chegando hoje? Acho que eram umas 4 e pouco, eles estavam em Jaru, né? Eu calculei umas 8h30 aqui. Mas não sei. Eles estão de volta hoje, mas uma coisa a gente já percebe nesses jovens há tempo, é que a decisão deles de entregar a vida do Senhor se tornou quase palpável. Parece que a decisão deles saiu do abstrato e a gente sente a decisão deles entregar a vida deles para o Senhor. Mas talvez nas nossas conversas interiores, nós nos questionamos sobre os motivos que têm levado a cada um deles entregar tudo.
E a gente pode se fazer a pergunta, eu me fiz essa pergunta, por que será que não é tão difícil para eles? Por que não é tão difícil para os jovens, irmãos? A minha pergunta. Talvez pelo simples fato de que eles têm amado a Deus sobre todas as coisas. Eles têm ou estão ouvindo a Deus, e por isso começaram a andar nos seus caminhos, e estão se tornando o seu povo. E daí, o desejo, eu tenho certeza, no coração de cada um deles, não é trabalhar para Deus. A decisão de vocês de servir a Deus, parece que está se tornando palpável. Está saindo do abstrato e se tornando cheiro vida. E eu dizia aos irmãos que, nas nossas conversas interiores, a gente se questiona o porquê que parece ser tão fácil para eles terem tomado essa decisão. E eu dizia que, talvez pelo simples fato de que eles decidiram amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, meus irmãos, eu dizia que o desejo deles certamente não é trabalhar para Deus, mas conhecê-lo cada vez mais. E no tempo certo, servi-lo da forma que Ele quer. E assim eles vão trabalhar para Deus, Tamara, com Deus. Isso faz todo sentido, irmãos. Porque se nós começamos nessa vida religiosa, trabalhar para Deus, sem Deus, se colocar no lugar certo, ouvi-lo, andar nos seus caminhos, se tornar seu povo, vai fazer com que, chegando o tempo, a gente comece a servir a Deus, segundo a vontade dEle. Aí as coisas fecham. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: o que nós estamos fazendo? Olhando para esses irmãos, o que nós estamos fazendo, irmãos? Fica como reflexão para nós. Você, eu, o que eu estou fazendo? Agora, lembre-se de algo. Eles têm uma vocação. Estão fluindo na vocação. Eu e você temos a nossa vocação. Precisamos fluir nela. Cada um fluindo na sua vocação, para que o reino de Deus prolifere. E eu quero concluir, irmãos, aqui, fechando esse tempo, fazendo uma observação. A nossa vocação, ela não depende necessariamente de púlpito e holofotes. Não depende. Nós não nos movimentamos pelo desempenho e pela técnica meramente humana. Mas estamos atentos à voz do Senhor, para que a gente ande nos seus caminhos e para que a gente faça aquilo que Ele tem para a gente fazer. E daí o nosso maior esforço e empenho deve ser a preocupação da gente se tornar cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E juntamente com Ele, fluir naquela que é a nossa vocação.